Pastor Hilton Dias de Almeida foi perseguido e ameaçado de morte por um moço com uma arma em punho, que atirou no serviço de som da igreja, tudo para silenciar a mensagem do Evangelho. História da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Paraíso do Tocantins. A história da Assembleia de Deus em Paraíso remota do ano de 1943, com a chegada do primeiro crente assembleiano, Antônio Bispo de Souza, na região de Pium, anteriormente conhecida como Piaus. Logo depois, foi fundada a Assembleia de Deus em Força Nacional, liderada pelo pastor Abel Gomes Rocha, por volta de 1959, que ficou responsável pela assistência de toda essa região, sendo organizada a primeira congregação na Fazenda Mata Grande, município de Pium, com a chegada das famílias Pinheiro, Ribeiro e Pereira, ambos procedentes do Maranhão e membros da Assembleia de Deus. Com o surgimento do povoado de Paraíso do Norte em 1959, foi dirigido o primeiro culto assembleiano em frente à casa do casal José Rego e Dona Calu, pelo obreiro Francisco Rodrigues, conhecido como Chico Pedreiro. Por volta de 1962, acontecem as primeiras conversões na região, com as decisões de Domiro Lacerda e sua esposa Isabel, que mais tarde passariam a ser membros da Assembleia de Deus. Ao pequeno grupo, juntaram-se as famílias dos irmãos João José da Costa, Raimundo Jorge, Dorival Maranhão, sua esposa Terezinha, irmã Antônia, José Gomes e Santina Rios, sendo liderados pelo evangelista Cícero Lacerda. Nessa época, foi alugado um salão para as reuniões da igreja. O trabalho foi dirigido por vários obreiros, entre eles João José da Costa e Silvino Cardoso, até a chegada definitiva de um pastor para o grupo de fiéis. Em 10 de novembro de 1964, chegou de mudança em Paraíso o pastor Antônio Pereira Rego, com sua esposa Raimunda Santos Rego, irmã Mundica, e filhos, enviados pela então Convenção do SETA, Serviço de Evangelização dos Rios Tocantins e Araguaia. Hoje, CIED SETA, convenção da qual a igreja é vinculada, que organizou a igreja, sendo fundada oficialmente no dia 10 de maio de 1965. A igreja assumiu personalidade jurídica no dia 7 de janeiro de 1971, tendo por finalidade cultuar a Deus, divulgar o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e seus ensinamentos contidos na Bíblia Sagrada, ensinar os fiéis a guardar a sã doutrina das Sagradas Escrituras, batizar os novos conversos segundo preceitos bíblicos e manter a fraternidade cristã. Nesses 47 anos de evangelização, a Assembleia de Deus em Paraíso teve como liderança os seguintes pastores: de novembro de 1964 a junho de 1975, pastor Antônio Rego, sendo sucedido pelo pastor José Leandro de Souza, que foi seu presidente de julho de 1975 a abril de 1978. E de maio de 1978 a dezembro de 1979, o pastor Olavo Magalhães. De janeiro de 1980 a dezembro de 1982, pastor Sebastião Andrade. E de janeiro de 1983 a setembro de 1987, o pastor Hilton Dias de Almeida. Em setembro de 1987 a abril de 1989, o pastor José Cavalcante. Em abril de 1989 a dezembro de 1990, assume o pastor Josias Dias Fonseca. De janeiro a dezembro de 91, o pastor Antônio Assis Vieira de Souza. De janeiro de 1992 a dezembro de 1995, o pastor José Cavalcante. E de janeiro de 1996, pastor Hilton Dias, hoje pastor presidente da igreja. Pastor Hilton Dias de Almeida nasceu no dia 18 de agosto de 1943. Filho de Raimundo Moreno de Almeida e Maria Dias de Almeida, natural de Pedreiras, no Maranhão, é evangélico desde a sua infância. Filho de pioneiros da Assembleia de Deus da região do então SETA, no sul do Maranhão.
Projeto que nasceu no coração de Deus e contribuiu para a evangelização de toda a região dos rios Tocantins e Araguaia. Ainda jovem, casou-se com Nilde Madalena de Almeida, sua companheira e fiel auxiliar como musicista por todas as igrejas por onde trabalharam. Também filha de pioneiros da Assembleia de Deus. Foi chamado em 1964 ao ministério, como auxiliar até 1971, quando assumiu, ainda evangelista, o pastorado da igreja em Balsas, no Maranhão, permanecendo na presidência daquele trabalho por 4 anos. A evangelização era feita num percurso de até 120 quilômetros percorridos de bicicleta, seu primeiro meio de transporte, tendo como companheiro de trabalho o irmão Pedro José de Souza. Foi perseguido e ameaçado de morte por um moço com uma arma em punho, que atirou no serviço de som da igreja, tudo para silenciar a mensagem do Evangelho. Passou privações financeiras, como por exemplo num dia em que estava viajando, evangelizando no sertão por 8 dias consecutivos. Faltou alimento para a esposa e 3 filhas pequenas. Deus respondeu à oração da missionária e naquele dia enviou uma grande perdiz que, voando, entrou em sua casa sendo capturada, servindo-lhes de alimento. Trabalhou também como radiotécnico, eletricista e encanador para suprir as necessidades de sua família. Enquanto isso, a missionária Nilde fazia seu cultivo de hortaliças e vendia-as no mercado municipal. Outro dia estava sem nada em casa. Apareceu um estranho e lhe ofertou 50 mil cruzeiros, dinheiro que serviu para as despesas de um mês. Estes fatos marcaram sua vida como pioneiro do sertão. Intensificou a evangelização, deixando o trabalho em amplo crescimento. Em 1975, foi transferido para Carolina, Maranhão, onde trabalhou por 5 anos. Nessa época, aconteceu também uma grande revolução evangelística naquela cidade. Em 1980, foi transferido para Tocantinópolis, Tocantins, onde trabalhou por mais de 2 anos e vivenciou, nesse período, um dos mais dinâmicos e profícuos trabalhos de evangelismo do seu ministério. Encontrou nessa cidade poucas famílias, sendo estas de idosos, como, por exemplo, a irmã Virgilina Marinho, o irmão Antônio Aviador, o casal Modesto e Modesta, a irmã Luizinha e sua mãe, irmã Noemi, irmã Maria Soares e o presbítero Benedito. A obra de Deus expandiu sobremaneira, deixando naquela cidade 12 obreiros e mais de 200 crentes. Em 1983, foi transferido para a então Paraíso do Norte de Goiás, retornando em 1987 a Carolina, no Maranhão. De Carolina, foi transferido para Colmeia, Tocantins, passando por Santana do Araguaia, no Pará, e Conceição do Araguaia, também no Pará. Retornou a Paraíso do Tocantins em 1996, onde permanece até hoje. Foi em Paraíso do Tocantins que se consolidou um dos maiores projetos de seu ministério. A ampliação de todo o trabalho, com a aquisição de terrenos urbanos para a igreja, a construção de vários templos congregacionais e do grande templo central. A administração é descentralizada, onde todas as congregações têm uma certa autonomia administrativa e financeira. O dirigente recebe sua manutenção mensal. O pastor Hilton vem desempenhando suas atividades de maneira ilibada, responsável e empreendedora, conservando a fé e chamado para o ministério em prol do reino de Deus. Atendeu às necessidades dos trabalhos e à determinação da nossa convenção. Obteve com isso êxito por onde passou. Adquiriu experiência e deixou um desenvolvimento considerável em todas as igrejas. Como pastor da SEAD Seta desde 1971, inclusive com a credencial de número 004/1971, é o obreiro com mais tempo de filiação nessa convenção, ainda em atividade. Acompanhou várias administrações por quase 50 anos, onde já contribuiu como tesoureiro, membro presidente do Conselho Eclesiástico e membro do Conselho Fiscal. Hoje, 18 de agosto de 2013, completa 70 anos de idade,
dos quais 43 anos como pastor de igreja e 49 como obreiro da seara do Senhor Jesus Cristo. Uma homenagem da Igreja Assembleia de Deus em Paraíso do Tocantins ao homem de Deus que não adota um comportamento de bajulação para com os mais favorecidos, nem para com as pessoas investidas de autoridade. Nossos sinceros agradecimentos por quem dedicou sua vida em prol do reino de Deus. Desejamos ao pastor Hilton Dias de Almeida e sua família recompensas do Altíssimo pelo trabalho prestado. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.